Primeira vez que o homem olhou para os céus, milhares de anos atrás, ele se pergunta: estamos sozinhos no universo? Carl Sagan disse que existem bilhões e bilhões de estrelas. Então seria loucura imaginar que com todos os planetas e estrelas que existem, nós sejamos a única forma de vida inteligente em todo o universo. A NASA confirmou a existência de mais de 450 planetas fora do nosso sistema solar. O maior obstáculo ao contato com a vida nestes planetas: como chegar lá? Por exemplo, o sistema estelar de Alpha Centauri fica a 4 anos-luz e meio daqui. Usando foguetes convencionais, viajando, digamos, a 5% da velocidade da luz, ainda levaríamos milhares de anos para alcançá-lo. Especialistas acham que pode haver outro caminho, um método secreto para se viajar instantaneamente a qualquer ponto do universo. E que ele pode existir há séculos. Descubra o arquivo confidencial dos Stargates. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. Bagdá, 2003. Tropas americanas e britânicas invadem o Iraque. O céu noturno torna-se dia com centenas de mísseis encontrando seus alvos. Tanques tomam as ruas da cidade. Em poucas semanas, o exército iraquiano é arrasado. A missão é dada como cumprida, mas soldados americanos permanecem lá por mais de uma década. Alguns especialistas têm uma teoria chocante sobre por que a ocupação americana foi tão longa. O Iraque é conhecido há muito tempo como o local de um dos Stargates mais antigos do planeta. A história do portal estelar iraquiano remonta a mais de 6.000 anos. Para uma civilização que estava basicamente saindo da Idade da Pedra, eles eram altamente avançados. Carruagens, ferramentas, irrigação, armas. Em poucos séculos, a raça humana avançou mais com os sumérios do que nos 200.000 anos anteriores. A cultura suméria seria responsável por nos dar um calendário lunar, a aritmética e até os primeiros exemplos de literatura escrita em tábuas de pedra. Como os sumérios antigos criaram tais maravilhas? Uma das teses propostas afirma que os sumérios antigos foram uma civilização ajudada por uma raça de extraterrestres chamada Anunnaki. E que os Anunnakis forneceram essa tecnologia avançada. Anunnaki pode ser traduzido como aqueles que caíram dos céus. Como os Anunnakis cruzaram a vasta distância interestelar entre seu planeta e a Terra? Uma teoria. Stargates. Um desses avanços seria a capacidade de viajar pelo espaço usando a tecnologia dos Stargates. A teoria por trás do funcionamento dos Stargates diz que eles seriam buracos de minhoca ou vórtices que conectam dois pontos no espaço. Seria como dobrar uma folha de papel. E algumas pessoas acham que eles estão em toda a parte. Provavelmente entre 10 e 20 espalhados pelo mundo ao todo. No sul do Peru, uma civilização misteriosa mais antiga do que os Incas construiu a Puerta de Ayumarca, ou Portal dos Deuses. Existe um Stargate na cidade de Puno, no Peru, às margens do lago Titicaca. Ele foi escavado no que parece ser a face de um rochedo e parece uma grande porta. Existe uma lenda de que um sacerdote inca estava sendo perseguido pelos conquistadores espanhóis e fugiu rumo a um Stargate, rumo a um portal, e simplesmente desapareceu deste plano da realidade. Na vizinha Bolívia, outro povo antigo construiu o portal para o Sol mais de 2.000 anos antes da ascensão do Império Inca.
O portal do Stargate do Sol, na Bolívia, foi construído pela civilização Tiwanaku. Ele fica às margens ou nas redondezas do lago Titicaca, no alto do Planalto Boliviano. Esse portal do Sol era a forma como os Tiwanacos acreditavam poder interagir com o Sol ou interagir com as energias dele. Relevos e esculturas nas pirâmides do Egito retratam a vinda de deuses das estrelas, que chegaram e partiram há muito tempo. O que eles deixaram para trás foi um legado de tecnologia avançada, arquitetura e cultura que jamais tinham sido vistos. Qual é a evidência de que a tecnologia foi entregue aos egípcios através de fenômenos como os Stargates? Bom, a evidência que nós temos é a evidência dos próprios hieróglifos, que parecem indicar a existência de lugares no planeta Terra onde o que eles chamavam de deuses podiam passar facilmente do plano de realidade deles, do universo onde moravam, para o nosso plano de realidade. Estes seres avançados mandariam embaixadores da paz ou transportariam armas avançadas que fariam nossos maiores mísseis nucleares parecerem fogos de artifício? Imagine o que a raça humana poderia fazer com uma tecnologia tão avançada quanto o Stargate. Ou seja, imagine o que nós faríamos com ela. Um Stargate nas mãos erradas seria um desastre para toda a humanidade. E alguns acreditam que a força mais maléfica da história pode ter encontrado um deles. A seguir, os nazistas encontraram um Stargate ativo? Arquivos confidenciais. Acredita-se que Stargates são portais que permitem a viagem interplanetária através de distâncias inimagináveis. E muitos acham que Adolf Hitler localizou um destes portais. Hitler ficou obcecado com a teoria da Terra Perdida de Itu. A Terra de Itu seria uma civilização subterrânea, habitada por gigantes de aspecto nórdico com habilidades incríveis e que, mais do que isso, teriam tecnologias muito avançadas e sofisticadas. Ela foi descrita pela primeira vez pelos gregos antigos como se fosse a civilização perdida de Atlântida. Um dos mitos sobre uma civilização ariana antiga diz que essa civilização habitava uma região quente sob a superfície da Antártica. Em 1938, antes do auge da Segunda Guerra Mundial, Hitler envia navios alemães à Antártica, sob o pretexto de estabelecer uma base de caça às baleias. Muitos historiadores acreditam que ele tinha motivos bem diferentes. Se Hitler estivesse realmente interessado em baleias, por que enviar submarinos e outras máquinas de guerra à Antártica? Não fazia nenhum sentido. A menos que ele estivesse lá por outro motivo. A Alemanha nazista tinha certeza de que Atlantis estava enterrada sob o gelo antártico. Os filósofos nazistas queriam encontrar algum tipo de confirmação para a supremacia do que eles chamavam de raça ariana. Mais especificamente, o portal que trouxe os arianos ao planeta Terra. Eles estavam procurando um Stargate. Em 1939, as expedições nazistas são compensadas. Eles fundam uma base antártica chamada Nova Suábia. Com a Segunda Guerra em curso, os nazistas continuariam fazendo viagens frequentes à base. Com os soviéticos se aproximando do fronte oriental e os aliados se aproximando pelo oeste, era de se esperar que o exército nazista estivesse totalmente ocupado com a defesa da pátria, em vez de enviar expedições navais à Antártica. Após a derrota dos alemães em 1945, relatos sobre a base nazista na Antártica persistem. Um ano depois da rendição, os Estados Unidos enviam sua própria expedição à Terra congelada. Arquivo confidencial. Operação High Jump. A Operação High Jump, de 1946 a 1947, foi uma grande expedição naval sob o comando do almirante Byrd, que foi à Antártica ostensivamente para visitar a mini-colônia da Nova Suábia, sob o pretexto de estarem mapeando a área.
O que os americanos teriam encontrado desafia a descrição. Relatos de tecnologia de foguete avançada, experimentos com antigravidade e até discos voadores altamente avançados não são confirmados. Algumas pessoas acreditam que havia evidência de experimentos genéticos uma década antes da descoberta do DNA. O que nós sabemos é que a Operação High Jump foi cancelada meses antes de seu fim programado. O almirante Richard Byrd expressou seu medo de objetos rápidos, voando de polo a polo a velocidades incríveis. O que quer que seja que o governo americano tenha encontrado na Antártica, nunca vamos saber. Durante a Segunda Guerra Mundial, o físico Wernher von Braun é um dos cientistas mais proeminentes do Partido Nazista. Ele desenvolve o foguete V2, um míssil balístico que causa devastação brutal nos últimos anos da guerra. Em menos de 4 anos, os nazistas passam de morteiros a foguetes guiados via rádio. Onde os nazistas encontraram a tecnologia, em uma época onde as guerras eram travadas sem sistemas de navegação, bombas inteligentes ou satélites. Muita gente concluiu que eles fizeram isso usando tecnologia extraterrestre que pode ter vindo através do Stargate. A Segunda Guerra Mundial trouxe avanços tecnológicos enormes, mas nenhum comparável ao que a Operação High Jump teria encontrado em Nova Suábia. Após a guerra, o conhecimento técnico de von Braun foi usado na criação do primeiro míssil balístico americano, do primeiro caça a jato, e foi responsável pelo lançamento do Programa Espacial dos Estados Unidos. Por mais assustador que a possível tecnologia de Nova Suábia fosse, a descoberta de um suposto Stargate antigo no Iraque é muito pior. A seguir, a corrida desesperada pelo controle do Stargate iraquiano será revelada. Saddam Hussein com a tecnologia do Stargate nas mãos? O nosso governo jamais permitiria que isso acontecesse. De acordo com a teoria atual sobre o Stargate iraquiano, ele ficaria sob a antiga cidade suméria de Ur, a primeira grande cidade do mundo. Seria também o local do maior dos templos sumérios, o grande Ziggurat. Em 1922, o explorador britânico Woolley foi enviado ao Iraque para procurar artefatos na cidade antiga de Ur. Mas, segundo a lenda, o que Woolley encontrou foi não apenas uma cidade antiga, mas todo um complexo antigo, possivelmente abrigando um Stargate. Assim como Woolley não foi o primeiro a explorar o templo na era moderna, ele também não foi o último. No começo dos anos 80, Saddam Hussein encomenda um enorme projeto de restauro para o grande Ziggurat, transformando o templo em uma fortaleza. Supostamente era no Ziggurat de Ur que Saddam Hussein desenvolvia suas armas bioquímicas. Ele virou seu centro de operações e ele chegou a construir uma base da Força Aérea lá. Segundo especialistas, as 3 enormes escadarias para o interior do templo foram restauradas por Saddam, e não apenas para facilitar o acesso. Elas também foram projetadas para a retirada de coisas como o Stargate iraquiano. O motivo real por que os Estados Unidos lançaram o ataque preventivo contra o Iraque em 2003 foi que Saddam Hussein tinha colocado as mãos em algumas dessas tecnologias, como os Stargates. Foi quando a elite política dos Estados Unidos começou a temer que Saddam Hussein viesse a público com as descobertas. Críticos da guerra do Iraque especulam que o verdadeiro motivo por trás do envolvimento americano seja garantir o suprimento de petróleo do Iraque para uso futuro. Mas nem todo o petróleo do mundo se compara ao acesso à tecnologia extraterrestre avançada. Amando ou odiando Bush, todos nós podíamos estar errados sobre os motivos que nos levaram à guerra. Outra evidência chocante. Uma das unidades navais mais bem treinadas da história militar, conhecida como Força Tarefa 20, é enviada em 2003 com a missão de encontrar e eliminar alvos inimigos importantes no Iraque. Eram aproximadamente 1.500 membros das forças especiais do Exército. E a missão deles no Iraque, depois da invasão de 2003, era basicamente encontrar Saddam Hussein de acordo com os registros públicos. Mas as prioridades da unidade levantam suspeitas. No início da invasão, a Força Tarefa 20 trava uma batalha feroz contra soldados iraquianos. Não em um alvo militar, mas no Museu Nacional do Iraque. Por que o governo americano gastaria tantos recursos tentando invadir o Museu Nacional do Iraque?
E por que a Guarda Republicana do Iraque estava lá para defendê-lo? A Força Tarefa 20 tinha diversas missões. E a mais secreta delas era varrer todos os locais mais antigos do Iraque, todos os museus do Iraque, em busca de informações. Eles estavam procurando evidências de que o Stargate ficava no Grande Zigurate de Ur. As forças americanas fazem do Grande Zigurate uma de suas bases aéreas mais importantes pelos 9 anos seguintes. Nós ficamos no Iraque por 10 anos, muito após a derrubada de Saddam Hussein, ostensivamente para ajudar os iraquianos a construir um novo governo. Mas levamos uma década inteira para desmontar o Stargate e transportá-lo aos Estados Unidos por causa dessa tecnologia. E foi por isso que ficamos no Iraque até 2012. Se o Stargate iraquiano foi desmontado e levado para os Estados Unidos, ele pode estar em uma infinidade de depósitos secretos do governo. Área 51, Wright-Patterson, até no Fort Knox. Pode estar em qualquer lugar. Os investigadores veem indícios de Stargates em todas as explosões tecnológicas da história humana. Textos antigos e hieróglifos parecem confirmar suas suspeitas. Do primeiro voo motorizado dos irmãos Wright à viagem da NASA à Lua, se passaram menos de 70 anos. E hoje, a NASA tem uma sonda percorrendo a superfície de Marte em busca de vida. Para os que acreditam em Stargates, um salto tecnológico tão grande em um período tão curto simplesmente não pode ser explicado pelo pensamento tradicional. Os avanços de um exército ou civilização que controlasse um Stargate seriam enormes. Eles seriam capazes de transportar pessoas e equipamentos através de grandes distâncias, no tempo e no espaço. A seguir, os perigos de um Stargate, uma vez descoberto, são quase inconcebíveis. Se o inimigo tivesse um Stargate e decidisse utilizá-lo em uma guerra contra nós, poderíamos ser desintegrados em menos de um segundo. Especialistas temem que a abertura de um Stargate possa ter consequências terríveis para uma civilização tão relativamente primitiva como a nossa. Se os Stargates foram construídos por uma raça de extraterrestres para que eles pudessem percorrer vastas distâncias, que chances nós teríamos de manipular essa tecnologia? Nós seríamos crianças brincando com uma bomba nuclear. A maior preocupação é que não importa quem tente abrir um Stargate, o resultado será o desastre para toda a humanidade. Eu acho que seria muito perigoso abrir um Stargate dessa maneira sem saber quem passaria por ele. Um buraco de minhoca descontrolado poderia passar a Terra pelo Stargate, pedaço por pedaço. E se nós criarmos um buraco negro bem aqui no planeta Terra e acabarmos com a nossa própria existência sem nem percebermos o que estamos prestes a fazer? Seria como se nunca tivéssemos existido. Arquivos confidenciais. Extraterrestres caminham entre nós? O homem realmente pisou na Lua? O governo opera armas ultra-secretas e legais debaixo do nosso nariz? Há evidência de que a NASA pode ter adulterado as fotos. Conspirações sempre fizeram parte da nossa história e do nosso folclore. De planos absurdos alimentados pela paranoia, a casos documentados que parecem terríveis demais para serem reais. A coisa toda foi uma farsa total e completa. De rastros de aviões a Jesus e Kennedy. Uma contagem regressiva com os acobertamentos e planos secretos mais famosos da história, revelando as 10 maiores conspirações de todos os tempos. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 20 de julho de 1969. Neil Armstrong e Buzz Aldrin realizam o maior feito na história da humanidade. Será? O número 10 da nossa contagem regressiva é a fraude da viagem à Lua.
O ano é 1974. 2 anos após a última viagem à Lua com a Apollo 17. Um pequeno livro independente é lançado com o título Nós Nunca Fomos à Lua, a farsa de 30 bilhões de dólares. Um dos primeiros a questionar publicamente a versão oficial da NASA. Existe a teoria de que Stanley Kubrick forjou a viagem à Lua num estúdio. De acordo com o livro, os astronautas eram meros atores em um cenário, parte de uma fraude para que os Estados Unidos pudessem alegar vitória na corrida espacial. Estávamos tão envolvidos com a corrida espacial que qualquer vitória aumentaria o moral. Há evidência de que a viagem à Lua nunca aconteceu? Inconsistências nas fotografias da missão. A falta de poeira durante a aterrissagem. Registros e transmissões de rádio incompletos ou suprimidos. Se eu trabalhasse para a NASA, eu diria: olha a evidência. Se você não acredita nisso, você não acredita que o Sol vai nascer amanhã. Apesar de todas as provas em contrário e explicações pacientes de especialistas e engenheiros, de 10 a 25% da população ainda não acredita que nós fomos à Lua. Uma traição impensável da confiança do público. Um acobertamento desastrado. Documentos que expõem todo o caso vergonhoso. A 9ª maior conspiração da história é o projeto MKUltra. O programa MKUltra era o principal projeto de pesquisa da Agência Central de Inteligência em termos de controle mental. O MKUltra surge em 1953, criado pelo diretor da CIA, Allen Dulles. O programa incluiria o uso de doses cavalares de alucinógenos, terapia de choque e outras tentativas de lavagem cerebral. Coisas horríveis foram feitas. Vítimas inocentes receberam doses enormes de drogas, incluindo a própria equipe que trabalhava no projeto. Pessoas foram drogadas com LSD e outras coisas. Alguma informação foi obtida a um enorme custo humano. As vítimas dos experimentos são tanto civis quanto militares. Muitas delas alheias à própria participação. Uma delas é a esposa de um membro do parlamento canadense. Nobody explained it to me. Nobody ever asked me if I was willing to do it or anything. Nos anos 70, notícias sobre o programa secreto da CIA começam a vazar. A companhia tentou apagar de tudo. Eles destruíram a maioria dos documentos. Cerca de 20 mil páginas sobreviveram porque foram arquivadas por engano como informação financeira pela CIA. Elas foram divulgadas nos anos 70 em uma audiência do Congresso e, finalmente, as informações sobre o MKUltra vieram à tona. Um capítulo sórdido da história americana é encerrado em 1977, mas o estrago está feito. Não apenas a reputação da CIA, mas as milhares de vítimas do MKUltra. Considerada por muitos o delírio de fanáticos, esta base ultra secreta revelou-se absolutamente real. Por isso, é a 8ª maior conspiração da história, Área 51. A Área 51 é uma instalação militar ultra-secreta que fica a 150 quilômetros ao nordeste de Las Vegas, Nevada. O governo americano admite oficialmente a existência da Área 51 em um documento de 1995. A confirmação serve apenas para alimentar as especulações. Eles dizem que testam tecnologia ultra-secreta, mas não entram em detalhes sobre o que acontece dentro das instalações deles. De viagem no tempo ao teletransporte, as supostas atividades da Área 51 parecem limitadas apenas pela nossa imaginação. Desde que os boatos sobre a Área 51 começaram a circular, vêm surgindo pessoas alegando que trabalharam lá, realizando várias operações, incluindo a engenharia reversa de tecnologia extraterrestre. Isso é só o começo. Quando voltarmos, 2 conspirações que podem destruir o mundo e outra que pode um dia dominá-lo. Arquivos confidenciais. Nós estamos revelando as 10 maiores conspirações de todos os tempos. Seu nome completo: Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Mas a conspiração número 7 é mais conhecida por sua sigla, HAARP.
O HARP é uma instalação de 14 hectares que abriga um conjunto de mais de 160 antenas todas interligadas. Ele tem um transmissor de 3.600.000 watts que dispara ondas de frequência extremamente baixa contra a nossa ionosfera. De acordo com o governo, o HARP é apenas uma estação de pesquisa para o estudo da ionosfera e seus efeitos sobre a transmissão de ondas de rádio. Mas, de acordo com uma patente que muitos acreditam ter relação com o projeto, essa não é toda a verdade. A patente cobre todo tipo de aplicação militar. Ele pode ser usado como dispositivo de alerta e, diz bem aqui, injeta níveis inéditos de energia na ionosfera da Terra. Estamos falando de uma arma e é interessante notar que, nessa patente, eles descrevem em detalhes como ele pode ser um dispositivo para a manipulação do clima. Seja controlando o clima ou a mente das pessoas, o HARP já foi acusado por seus detratores de afetar o meio ambiente de formas imorais e prejudiciais. Com a manipulação climática, poderíamos transformar um dia nublado em um dia de sol em um dia chuvoso e até criar um tornado no meio do nada, se assim quiséssemos. Também diz bem aqui, ele pode abrir buracos na atmosfera. São buracos que permitem a passagem de radiação solar para, literalmente, fritar o inimigo. Aquecedores ionosféricos similares existem na Rússia, na Noruega e em Porto Rico. Muitos especialistas temem pelo pior, dado seu potencial destrutivo. Talvez um dia eles tentem controlar o clima de forma exagerada e alterem a natureza. Se isso acontecer, e não há como impedir, nós enfrentaríamos a fúria do planeta Terra. Em se tratando de conspirações governamentais que afetam a atmosfera, nenhuma é mais temida ou discutida do que a sexta maior conspiração da história: as trilhas químicas. As nuvens finas já fazem parte da paisagem em todo o mundo. E alguns cientistas temem o seu potencial destrutivo. Acredita-se que essas trilhas são nuvens químicas de algum tipo que o exército pode estar despejando na nossa atmosfera. Por quê? Não sabemos. O que é, também não sabemos. O governo alega que está apenas borrifando óxidos metálicos na atmosfera, apenas para propósitos de pesquisa e que não é nada prejudicial. Então existem duas versões sobre isso. Uma é a do governo. Não estamos fazendo nada de errado, é apenas pesquisa. Do outro, temos os teóricos da conspiração que dizem que o governo está testando uma arma. Da aceleração do aquecimento global à realização de experimentos de guerra biológica, não existe um consenso entre os teóricos da conspiração sobre o verdadeiro motivo. Em 2001, 4 agências governamentais divulgaram um relatório conjunto negando a existência das trilhas químicas, o que apenas alimentou a desconfiança do público. Na verdade, eles propuseram uma lei dizendo que o exército podia espalhar, abre aspas, esporos inofensivos na atmosfera para testes. Isso está registrado, é comprovado. O senador Denis Kucinich propôs legislação cuja linguagem proibia as trilhas químicas em 2001. A referência às trilhas químicas foi cortada e a proposta sequer foi votada. Se isso não tem cara de conspiração, eu não sei o que mais tem. Desde os primórdios da história registrada, as massas questionaram os motivos dos poderosos. O que nos leva à quinta maior conspiração de todos os tempos, a nova ordem mundial. I hereby declare this to be an unlawful assembly. We have before us the opportunity to forge a new world order. Sociedades secretas formadas pelos ricos e poderosos de todo o mundo são acusadas há séculos de terem um plano secreto para dominar o mundo. Um dos grupos mencionados com mais frequência é a maçonaria. Quando a pedra fundamental do Capitólio foi lançada, George Washington estava lá usando a vestimenta maçônica. Então a influência maçônica existia, mas a grande questão é a sua profundidade. Os símbolos da sociedade secreta estão nas notas de dólar e nos monumentos americanos. Da placa comemorativa da Estátua da Liberdade ao olho que tudo vê no verso da nota de $1, essas referências simbólicas estão em toda a nossa cultura. Por que as pessoas deviam se preocupar com uma nova ordem mundial, entre aspas? Bom, eles controlam o suprimento monetário, eles controlam os exércitos, eles controlam a produção de alimentos, eles controlam o clima do planeta.
O problema da nova ordem mundial é quem votou nela, a quem ela responde e de onde ela surgiu. Estas sociedades podem ter rituais e cumprimentos secretos diferentes, mas para muitos, elas têm um único objetivo: uma nova ordem mundial. A seguir, uma conspiração de mais de 2000 anos e a evidência surpreendente que chocou o mundo. Setembro de 2012. Um pequeno fragmento de pergaminho reacende uma polêmica milenar. A quinta maior conspiração da história. Jesus era casado? Se estamos falando de um documento cópita do século IV, o documento pode muito bem ser legítimo. Há 2 milênios, fiéis e tementes discutem a verdadeira natureza de Jesus Cristo e Maria Madalena. A grande questão é se Jesus teve uma esposa e criou filhos ou não. Nós não sabemos tudo sobre Jesus. Quem sabe ele teve. Se Jesus teve mulher e filhos, isso significa que a sua linhagem pode continuar até hoje. É uma ideia que incomoda muitos cristãos. Os padres fazem um voto de castidade para honrar a Cristo. Mas se Cristo teve uma esposa, um dos pilares básicos do sacerdócio torna-se inválido. O papiro recém-descoberto foi declarado falso pelo Vaticano. Mas isso é exatamente o que os teóricos da conspiração esperavam que eles fizessem. 1947, uma cidade pacata do sudoeste americano. Até uma noite fatídica em que o seu nome torna-se sinônimo de segredos e conspirações. Em terceiro lugar, Roswell, no Novo México. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Todo mundo já ouviu falar de Roswell. Em 7 de julho, um misterioso acidente no deserto assusta os habitantes da cidade. De acordo com relatos, soldados, bombeiros e moradores viram os destroços de uma aeronave extraterrestre e o que pareciam ser seus tripulantes mortos. Notícias de rádio e jornal da época confirmam os eventos incríveis. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Nos dias seguintes, os militares alteram sua versão do incidente. A primeira notícia foi que a Força Aérea tinha capturado um disco voador, mas eles negaram a história 12 horas depois e disseram que era um balão meteorológico. Especialistas discordam até hoje sobre o que aconteceu naquela noite. Nas nossas pesquisas, nós ouvimos mais de 600 testemunhas oculares dizendo que não era um balão, que elas tinham visto extraterrestres. Mais de 60 anos depois, os fatos continuam acobertados e a polêmica não para de crescer. 30 de abril de 1945. Enquanto Berlim é bombardeada na superfície, o ditador mais detestado da história tira sua própria vida. Pelo menos, é o que ele quer que pensemos. A segunda maior conspiração de todos os tempos, a morte de Adolf Hitler. A versão oficial diz que Hitler deu uma pílula de cianureto à sua esposa Eva e se matou com um tiro na cabeça. Quando Hitler caiu, os soviéticos finalmente chegaram ao bunker onde o Hitler e sua esposa estavam escondidos. Eles acharam um corpo queimado com gasolina. Os soviéticos disseram que o dentista de Hitler confirmou que era Hitler, usando os registros dentários dele, mas não sabemos se Hitler realmente morreu naquele bunker. Hitler pode ter sobrevivido à guerra e desaparecido? Para alguns especialistas, não só é possível, como provável. Uma história interessante. O U-530 era um submarino nazista que apareceu na Argentina 2 meses após o final da guerra, sem nenhum tipo de manifesto. O U-530 prova que, de alguma forma, eles escaparam da Alemanha nazista. Eles sobreviveram por 2 meses no mar. Aonde eles foram? Quem eles tinham a bordo? O próprio Hitler foi tirado de lá e foi parar em Buenos Aires depois da guerra? Mensagens para o diretor do FBI, J. Edgar Hoover, divulgadas recentemente, alimentam as especulações. Após a morte de Hitler, houve muitos relatos de encontros. O FBI acabou compilando um grande arquivo dessas coisas.
O tamanho do arquivo do FBI sugere que o FBI achava que Hitler podia estar vivo. Montagens do FBI depois da guerra, retratando um Hitler mais velho e sem o bigode, levam muitos a acreditar que os Estados Unidos sabiam que Hitler não estava morto. Existiam relatos vindos de todo o planeta de que Hitler foi avistado. Ele viveu por anos, talvez até décadas, após a queda do Terceiro Reich. A seguir, você já viu conspirações do governo e espaçonaves extraterrestres? Se você acha que sabe qual é o número 1, está enganado. Do controle climático ao controle da mente, passando pelo domínio global, nenhuma conspiração é tão arraigada no subconsciente americano quanto a número 1 da nossa lista: o assassinato de John Kennedy. As teorias nunca vão desaparecer até nós sabermos a verdade. Um ex-fuzileiro, um rifle, 2 tiros quase impossíveis. A posição oficial do governo americano? Oswald agiu sozinho. Lee Harvey Oswald não tinha habilidade para disparar aquele rifle, e o mecanismo do rifle não permitiria que ele disparasse os tiros com tanta velocidade. Mas o que isso significa? Existem tantas teorias quanto suspeitos. A comunidade cubana, o exército, a indústria petrolífera, a lista não acaba. Nós podemos jamais saber a verdade completa sobre estas histórias. Por outro lado, talvez já saibamos de tudo. É o que faz delas as 10 maiores conspirações de todos os tempos. Arquivos confidenciais.